Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Por gentileza, levanta a mão quem veio pela primeira vez lá na casa. Bastante gente, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dos horários da casa, trabalhos, é só nos procurar e a gente pode dar toda a informação, tá bem? Então a gente espera que vocês gostem, sejam muito bem-vindos. E aqueles que já vêm na casa já há um tempo, também sejam sempre muito bem-vindos. Eu só vou dar uns avisos bem rápidos. Primeiro aviso, o mais importante, o pessoal da entrevista está pedindo para avisar que é o seguinte, que as entrevistas funcionam de segunda-feira à tarde, às 14 horas. Na terça-feira também vai haver entrevista, tá? Na terça-feira às 20 horas, porém para pegar senha, chega sempre mais cedo, por volta de umas 7h10, 7h15. E na quarta-feira também, chegando 7h10, 7h15. Na quinta-feira, nós temos entrevista em sistema de plantão. Então sempre vai ter alguém, pelo menos um deles, para fazer plantão aí se alguém precisar. Mas os dias de entrevista é segunda à tarde, terça à noite e quarta à noite. Quinta-feira é plantão. Se tiver alguém, caso venha desavisado ou precise muito passar, tem sempre alguém aí na quinta-feira para fazer plantão, ok? Lembrando que nós temos sempre a mocidade e a evangelização no andar de baixo. Tá? Então quem tem seus filhos aí que quiser deixar com as monitoras da evangelização, pode deixar. O mesmo também com a mocidade, tem sempre alguém da mocidade, tem a diretora e tem a equipe da mocidade para tomar conta, tá bem? A gente, lembrando a todos que nós temos a entrega das cestas básicas sempre no primeiro sábado de cada mês, e a gente conta com a colaboração e a gente está sempre aceitando doação de alimentos não perecíveis, tá? Essas doações podem ser entregues aqui na Fraterna nos dias de trabalho. É só deixar nessa caixa aqui atrás, essa caixa azul, que a gente com certeza vai ser direcionado para a área social, tá bem? Qualquer informação que vocês queiram a mais, é só entrar em contato pelo WhatsApp 3644-8610, 3644-8610, tá bem, gente? E aí, entre em contato pelo WhatsApp, qualquer dúvida, a gente está sempre pronto a responder vocês. Eu vou convidar todos para a nossa prece. Vamos então fechando os nossos olhos. Vamos nos desligando de todos os problemas externos. Sentado nas cadeiras, relaxando. E vamos nos ligando ao plano maior. Nos ligando aos amigos espirituais. Esses mesmos amigos que desde as primeiras horas desse dia vem preparando esse ambiente, higienizando, harmonizando, para que possamos fazer a nossa parte. Vamos agradecendo aos nossos mentores, aos mentores dessa casa fraterna, os mentores dos trabalhos que compõem essa casa, que sempre nos amparam e nos intuem. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por tantas lições deixadas no seu Evangelho de luz, aquelas mesmas lições que ainda temos dificuldade em praticá-las, mas com humildade, fé e perseverança, vamos galgando cada degrau da evolução. E assim, vamos nos ligando a Deus Pai, Jesus, Deus Pai Criador, Senhor de todas as horas, a quem nós somos eternamente agradecidos pela oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui encarnados. E agradecendo a Deus
por estarmos nessa casa, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina esclarecedora e confortadora. Assim sendo, com sentimento de gratidão, de joelhos em perispírito, humildemente dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos pedindo licença à espiritualidade para que possamos iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Boa noite então mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa Casa Fraterna, mais uma noite de trabalhos. Hoje nós temos com a gente nosso querido Gabilan, né, que é sempre um prazer, que vai nos honrar sempre com uma linda palestra quando ele vem, dispor um pouquinho do seu tempo para a nossa casa. E aí o pessoal também do Instagram que está nos acompanhando também, boa noite, sejam todos bem-vindos. Gabilan, por gentileza. Irmãs, irmãos, companheiros e amigos, boa noite. A espiritualidade em conjunto, a espiritualidade desta casa em conjunto conosco, definiu que seria interessante nós falarmos uma temática que foi intitulada Para Vencer o Mal. Não esperem que a gente vá falar para vencer o mal, de dogmas, de místicas e de adivinhações, porque o Espiritismo não cuida disso, não. Cuida da racionalidade, da compreensão, da interiorização do conhecimento, sem deixar de lado a ternura, a fraternidade, o amor e o carinho pelos assuntos a serem tratados. E esse instante dessa palestra nada mais é do que um sentido de harmonização. A espiritualidade precisa nos auxiliar, precisa trabalhar, e enquanto isso ocorre por parte deles, nós vamos harmonizando. É por isso que uma só pessoa fala, como somos nós, e vocês todos ouvem, mas tenho certeza absoluta que borbulham na mente das criaturas, os pensamentos que afloram em torno desse assunto. Nós analisemos primeiramente o que é o mal, à luz da doutrina espírita e à luz do entendimento e da razão, e como é que nós pensamos esse mal aí. É incrível como nós ficamos assustados ao ver na mídia, seja ela falada, escrita, seja ela qual for, furacões, terremotos, tsunamis, maremotos, vendavais, mortes coletivas derivadas como consequência desses eventos aí. E a gente acha que isso é um mal terrível, não é mesmo? Parece. Entretanto, nós temos que analisar o que é, qual a origem desse mal. Esse mal, ele é produzido pelas leis naturais. Por isso ele não pode ser o mal. Quando a gente fala de lei natural, nós estamos falando de lei divina. Lei natural sob o ponto de vista científico, lei divina sob o ponto de vista ético e moral, ou seja, religioso. E, visto sob esse prisma, ele só pode ser derivado dessas leis com uma origem. Porque, gente, as leis naturais, e também chamadas de divinas, elas são irrevogáveis,
imutáveis, eternas e perfeitas. Eu dou 1,5 segundos a todos nós para pensarmos. Nós somos autores, nós homens, hominais, seres hominais. Quando eu falo homens, estou falando da humanidade, tá bem? Não estou falando de ser, de sexo, não. Nós somos capazes de produzir uma lei desse estilo. As leis humanas são todas elas, na verdade, transitórias, revogáveis, modificáveis e, portanto, não são nem eternas e nem perfeitas. Elas são transitórias. Então, quem é que pode ser o outorgante dessa lei? Quem é que institui essa lei, se não é a humanidade que somos nós? A gente tem que ir à causa fundamental. A todo efeito corresponde uma causa. Se existe vendavais, se existe a ação da lei divina, tem que existir uma causa. Nada, absolutamente nada dentro da criação deixa de ter uma causa. A todo efeito corresponde uma causa. É um princípio filosófico e um princípio científico, e, portanto, também um princípio espírita. Então, se não é a criatura que somos nós, autores da lei natural, só pode ser o Criador. Nós estamos falando de causa, de origem. Criador, chama do jeito que bem entender isso daí, desde que se signifique o começo, o princípio, a origem, a gênese de todas as coisas. Lá no Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 1, pergunta número 1, ia falar versículo, hein? Pergunta número 1, está lá, que é Deus, não é quem. Quem é designativo de quem está. João, Joana, Gabriela, Manuel, Manuela. É que significa o Criador. O que é Deus? Nós chamamos de Deus. Outras criaturas têm as mais diversas designações, também se referindo ao Criador. Alá, Jeová, Forri, Foco Divino, Arquiteto Supremo, o pessoal aí de seitas e religiões. Lá na Índia até chamam de Brahma. De brincadeira, eu diria a vocês que na freguesia do Ó chamam de Antártica, Esquincariol. É só para mostrar, para a gente não levar a extremos a necessidade de definir. Ora, se é o Criador, então, que outorga a lei, elas não podem ser modificadas. Pois a gente acabou de falar que são irrevogáveis, imodificáveis, elas são eternas e perfeitas, elas não podem ser modificadas. Então, vem a pergunta. Então, de onde é que deriva o mal? Curiosamente, é de uma criatura. Falou a palavra criatura, já significa de que ele é consequência de um Criador. A palavra está dizendo tudo, ele é criatura. Pergunta até para uma criatura que não acredita em absolutamente nada, pergunta, quem você é? Pensa, eu sou criatura, pronto, não precisa falar mais nada. Então é derivado de um Criador, qualquer que seja o nome que ele queira dar para ele. Então, a pergunta é essa, é a criatura, qual criatura então de que se origina o mal? O mal é uma ação, o mal é uma decisão, o mal é um objetivo, o mal é um sentimento, e portanto isso são características da criatura, que somos nós. A criatura chamada hominal, que é para assambarcar todas as criaturas no estágio que a gente está. E essa criatura que somos nós, a ela é atribuído, ela conquista na sua evolução, ela conquista o chamado livre-arbítrio. Gente, eu adoro não é definição, uma explicação do que é livre-arbítrio do nosso querido amigo Emmanuel, que nos diz tanta coisa maravilhosa, extraordinária, de evidências. E ele diz o seguinte: livre-arbítrio é a capacidade que a criatura, como nós, tem no estágio em que está, portanto, nesse instante, nesse momento que nós estamos vivenciando, capacidade que tem de fazer o que bem entende. Bom, não é? Alguém aqui não faz aquilo que bem entende? Não estou falando de coisa ruim, não, estou falando de qualquer coisa. Então é fazer o que bem entende, porém, assumindo a responsabilidade, recolhendo
os efeitos, a responsabilidade pelas consequências do seu ato, bom ou ruim. Essa criatura somos nós. Portanto, alguém vai dizer o seguinte: mas vocês espíritas estão dizendo que o livre-arbítrio ele é uma aquisição da criatura por deliberação, por concessão do Criador. Afinal de contas, essa criatura que somos nós somos criaturas imortais, além de criaturas imortais. Ou seja, criados simples de compreensão fisiológica e ignorante de saber. A palavra ignorante não é ofensa, não. Quer dizer que não conhece absolutamente nada desde o início, para evoluir para todo o sempre. Essa criatura, nós estamos num estágio, portanto, de evolução. Lá mais para frente eu vou falar um pouquinho qual é a idade de todos vocês, ou diga, de todos nós, né? A idade espiritual de todos nós. Mas deixa isso um pouquinho mais para diante. E a gente pensa, as religiões institucionais, não é falando mal, não, é constatando fato. Constatando fato escrito e defendido. As religiões institucionais, que foram nossas religiões, inclusive do passado, alguns até são do presente, não há mal nenhum nisso aí, disseram, nos informaram, que o Criador, quando cria a criatura, e isso está muito bem colocado, ele o faz no momento da concepção, cria espírito e corpo da criatura ao mesmo tempo. Ora, isso conflita com a razão. Por quê? Porque nós somos criaturas absolutamente diferenciadas, únicas, individualizadas. Tem alguém igual aqui? Pode ter gente parecida fisiologicamente. Às vezes até irmão gêmeo, aí muito parecido, idêntico fisiologicamente. Porém, cada um de nós está num estágio diferenciado por decisão própria sua evolutiva. Ao largo de todo o tempo, a gente vem evoluindo para chegar nesse estágio. Se nós fôssemos criados efetivamente, todos no mesmo instante da concepção, nós seríamos verdadeiros clones da natureza. Clone quer dizer todo mundo igual, todo mundo no mesmo estágio, todo mundo do mesmo jeito, todo mundo parecido. Claro, clone é cópia um do outro. Mas não, cada um de nós é diferenciado sob todos os pontos de vista. Inclusive, criaturas que são gêmeos univitelinos, só por tese isso, hein? Só para a gente levar ao extremo uma tese. São duas criaturas idênticas fisiologicamente, não são? Até o papai não sabe quem é o Pedro e quem que é o João. A mamãe não, a mamãe sabe tudo. Mas o papai nem sabe quem que é um e quem que é outro. Pois essas criaturas, absolutamente idênticas sob o ponto de vista fisiológico, físico, podem ser, só por tese, hein? Podem ser um bócio idiota e um gênio, quero dizer. Sabe por quê? Porque há a possibilidade de a criatura ser aquilo que ela decidir ser, daquilo que ela precisa ser. Mas é só tese isso, tá bem? Só para a gente levar a extremo para a compreensão da possibilidade da individualidade de cada um ser diferente um do outro. Porque não é verdade, não. Quando duas criaturas decidem vir juntas no mesmo univitelino, do mesmo óvulo de nascimento, isso é compromisso de criaturas para virem por uma encarnação com identidade de caracteres, de desejos, de objetivos e tudo. Então, aquele exemplo nosso é só para servir de exemplo. Muito bem, essa criatura, então, nós estamos falando desse de livre-arbítrio. Alguém poderia dizer o seguinte: mas espera aí, vocês espíritas dizem que ao largo de toda a evolução o Criador permite que você tenha livre-arbítrio e você transforma o livre-arbítrio em mal? Não, não é essa a afirmação. Quer dizer que o mal é decisão da criatura livremente tomada. A criatura faz o que bem entende da sua decisão, do seu estágio. E algumas das coisas que a criatura faz é a adoção do mal. É isso. Agora, a grande maioria das criaturas, apesar do estágio em que nós estamos, no planeta Terra, que é um planeta de expiações e de provas, ou seja, dificuldades de evolução, apesar disso, a grande maioria de nós não faz mal nenhum grave. Um pecadito aqui, uma mentirinha ali, tá certo? Um escorregãozinho qualquer aí, ser político de vez... Opa, não pode falar isso. Eu ia falar ser político de vez em quando. O mal é esse que a criatura tem. Agora, o mal arraigado, definitivo, o mal de criaturas que fazem, trucidam, matam, sequestram,
estupram, fazem guerra, revolução. Esse mal, na verdade, é criação da mente das criaturas. A criatura decide, por qualquer razão sua interior, não nos compete ficar pesquisando qual é a causa. Tem causa, tem. Mas a causa imediata é a decisão de fazer tal coisa, de assumir o resultado. E assume o resultado. Quem infringe a lei humana, qual é o resultado? É penalizado, não é isso? Se é civilmente, é indenizado. Se é penalmente, é preso, paga com a sua liberdade. Agora, de onde vem essa decisão dessa criatura? Acabamos de dizer que o detentor de livre-arbítrio faz o que bem entende, não somos nós que falamos isso. É a lógica da espiritualidade, a lógica de um Emmanuel, que é de uma altivez espiritual incrível. E, portanto, a criatura decide, é o problema dela. E isso deve ser de outras encarnações? Pode ser, sim. Uma sucessão de erros, de defeitos, de vícios da criatura, pode induzir a criatura a cometer esse tipo de atrocidades. Porém, não é a maioria que faz isso, é uma minoria. Mas nós temos que trabalhar todos na evolução, por isso que nós estamos falando disso, que a espiritualidade pede para a gente, para nós nos analisarmos. Quando nós falamos essas questões todas, nós temos que nos colocar no contexto dela, tá bem? Nos analisar. Um espírito alto, de um altivez chamado Agostinho, o Santo Agostinho, perguntado por Kardec, ele espírito, já desencarnado, perguntado, na verdade, o que é que se faz, o que é preciso fazer para não fazer o mal, para evoluir, para se reformar. A tal da reforma íntima, que é difícil, não é difícil, gente? A reforma íntima, mas não é impossível. E por isso nós estamos trabalhando aqui juntos, todos nós, não é vocês, somos todos nós que estamos trabalhando nisso. E o Kardec perguntou, o que fazer nesse sentido? E ele respondeu, inclusive, em latim, Noce te ipsum. Eu não estou querendo demonstrar erudição, não, falando isso para vocês. É ele que falou isso aí. Deixa por isso mesmo, nós vamos traduzir. Ninguém aqui é do tempo do latim, só eu que sou de 2 séculos atrás. É mesmo, sou de antes. Então, quer dizer, conhece-te a ti mesmo. O Kardec não dormia de botina, pensa que só porque era o Agostinho que estava falando isso, se vocês estão, na verdade, aí podem pensar alguma coisa. Ué, por que você chama ele de Agostinho? Ele é Santo Agostinho. Quem é santo de verdade, como é o caso dele, que tem o nivelamento moral, ético e da inteligência, aí não precisa ser chamado de santo, ele não quer ser chamado de santo. É só aqueles que ficam com a mãozinha cruzada e mudam a voz, queridos irmãos, esses caras aí é que querem ser chamados de santos, na verdade, porque pensam que mudar a voz é santidade deles. Bom, muito bem, ele responde o seguinte, conhece-te a ti mesmo. Então eu dizia, o Kardec não muda de botina, não dorme de botina, disse o seguinte, e por quê? Como é que faz isso? Ele falou, faça uma autoanálise. O Kardec não perguntou, mas perguntamos nós. Então coloca um divã e alguém falando para a gente as coisas que a gente faz. Ele falou, não, nada disso, antes de dormir, repassa o que você fez naquele dia. Gente, ele não falou da semana passada, do mês passado, do ano passado, da encarnação passada, daquele dia. E falou, você analisa as suas atitudes, foram coisas boas, você fez alguma coisa boa para você ou para outras criaturas, para a humanidade, coloca numa coluna. Mas teve uma coisinha que você achou que não fez legal, não era muito bom não, você ou violou o direito de outra criatura, ou falou uma besteira qualquer, ou fez um gesto ofensivo, coloca na outra coluna. Não tem coluna do meio, viu gente? É só coluna 1 e coluna 2. E aí ele diz para o Kardec, aí você pega a coluna 1 das coisas boas que foram para você ou para as outras criaturas, para você ser recidivo. Palavra clínica, gente, recidivo. Palavra científica, quer dizer, é para você reincidir, é para você praticar, é para você fazer. E a outra é para você evitar. Eu vou abrir um parênteses. Richard Simonetti, que é um escritor espírita excelente, já desencarnado, maravilhoso, fala com linguagem do dia a dia, ele falou para nós que um espírito falou para ele que o espiritismo era um farol amarelo. E ele, assim como quando ele me contou,
ele falou para o espírito, farol amarelo do quê? Espírito, na verdade, falando através de um médium, através da psicofonia, né? A fala do espírito. Farol amarelo do quê? O que quer dizer? Ele falou, você não anda de carro por aí, não anda de ônibus, não anda de... Aí, falou, claro, falou, o que é aquele sinal que tem lá na rua? O espírito falando com essa clareza para ele. Ele falou, é verdade, tem vermelho, amarelo e verde. Ele falou, e o que é o amarelo? Eu falei, atenção. Ele falou, é isto. Toda vez que você for reincidir naquela coluna 2, eu estou nem aí. Aquele cara fez uma coisa para mim, deu uma fechada no trânsito, pisou no meu pé no ônibus e tal. Eu vou devolver, vou dar o troco. Toda vez que você pensar isso, pensa só e lembra do farol amarelo. Atenção, cuidado, porque qualquer julgamento seu, qualquer pensamento lesivo seu, cria um campo de força energético. Eita! Agora a coisa pegou. Que história de campo de força é essa? O pensamento é energia, gente. Energia viva. E aí, alguém deve perguntar com muita razão. E aí, a nossa estudante ali, universitária, perguntaria, e o que é energia, o tio? Pode falar, avô, tudo bem, eu aceito, tá bem? O que é energia? E aí a gente evoca quem? O Einstein, ou falar, o pai da física, na verdade, né, moderna. O Einstein, ele deve estar desencarnado porque ele responde pra gente. Einstein, fala pra gente o que é energia. Ele diz, energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. A gente fala, quer dizer que energia é igual, sinal de igual à matéria acionada numa velocidade superior ao quadrado da luz, da velocidade da luz. Velocidade da luz, meu irmão, é 300 mil quilômetros por segundo. Vezes ela mesmo, dá 9 sextilhões de divisão desse segundo. É esse aí que é o pensamento. Mas se ele é igual à matéria, a matéria é formada de átomos, e átomos juntos se formam moléculas, e as moléculas agregadas geram um campo de força para criar a matéria que a gente conhece, material. Então, se o pensamento é isso, ele é atômico. Ele é, na verdade, produtor desse campo de força. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu faço um julgamento negativo, e se você entrar na minha frequência, na minha sintonia, eu digo, nossa, eu nunca usaria jamais um cinto na mão, ficar fazendo assim. Aí ela fala, quem é este cara que está querendo falar isso para mim? Pronto, entrou na minha sintonia. Viu bem, é só exemplo, viu? Não tem nada não, maravilha. Então, aí ela entrou na sintonia, se estabeleceu uma sintonia, porque ela entrou na mesma frequência. Sim, é igual, tônus é frequência, na mesma frequência. E tem choque, e a gente briga, e aí se ofende. E aí cada um de nós sente, e eu principalmente que emiti aquele sentimento, aquele pensamento ruim, só o olhar ela percebeu que era ruim, não precisei falar. Ela olhou, eu olhei com o olhar número 74 para ela, pronto, ela já sabe que aquilo lá não foi legal. E quem foi a primeira vítima disso? Eu mesmo, que emiti um campo de força negativo e veio lei de ação e reação, uma lei da física isso. A cada ação corresponde uma reação em igual quantidade e até mesmo intensidade, Viram só? As pessoas, inclusive, há espiriteiros por aí, espírita que fala conversa mole é espiriteiro, na verdade, né? Há espiriteiros por aí que diz o seguinte, olha, na nossa vida espiritual, pela lei de ação e reação, a gente chega na outra vida e tem que passar por aquilo lá. Bom, começa que ação e reação é lei da física. Ele está querendo falar de alguma coisa que eu fiz no passado e que reflete no presente, que é verdade isso. Então isso é lei de causa e efeito. Nós estamos deitando falação? Não, estamos nos organizando em termos de raciocínio, porque nós vamos falar, na verdade, daquele mal. Bom, então, aqueles males que a gente falou lá, terremotos, maremotos, tsunami, aquelas coisas todas lá, foi a criatura que fez, humana? Foi você que fez, minha irmã? Não, não foi. Será o teu corpo físico? Não. Foi o teu corpo perispiritual? Não. Foi a lei natural que outorgou. Então, se não foi, na verdade, só pode ter sido a lei natural. E aqueles outros, a guerra, o sequestro, o tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de crianças, estupro, assassinatos, essas coisas, foi a lei natural que fez? Foi o corpo físico que fez? Não. Foi um carinha chamado espírito.
que somos nós. É isso. Esse nome espírito, na verdade, é um estágio em que a gente está. Nós somos um princípio espiritual criado na simplicidade orgânica, fisiológica, e para evoluir para todo sempre, mas sem conhecimento e saber, ao largo das nossas vidas, das nossas existências, é que a gente vai tendo senso de realização do bem e do mal. É isso que tem. Ora, essa criatura que somos nós, decide por sua conta. Mas eu anoto aqui algumas coisas como o Criador nos outorgou todos os recursos possíveis para a gente andar no bem. Todos os recursos. Primeiro, nos colocou como espírito imortal. O espírito não morre. O que, aspas, morre, ou seja, entra em falência orgânica, é o corpo físico, que a gente enterra, ou bota fogo, ou joga no mar, não é isso? E eu queria fazer uma pergunta, assim, me acene só com a cabeça. E quando a gente faz isso, e esse corpo é enterrado, sobretudo, e depois vai desenterrado, e é só os ossinhos lá, e a matéria que fazia esse corpo aí? Desapareceu? Desapareceu? Ela não é feita, na verdade, de moléculas e átomos, então esses átomos não são destrutíveis, porque ela é criação da lei natural. Logo, a matéria não evolui, entretanto, ela é a mesma desde o início e para todo sempre igual. Ela é elemento de evolução da criatura humana. Esse sim, essa criatura, que somos nós, espírito, essa criatura foi, então, para evoluir para todo sempre. Essa evolui. Agora, a gente pergunta sempre em aula, principalmente, e escuta, vamos falar sério, a matéria será que evolui? Uma boa parte diz evolui, sim. Por quê? Porque a gente vê diversos tipos de matéria tangível. Tangível quer dizer já visível, né? Que não é só um átomo que não é visível ocularmente, mas é mediante instrumentos. E a gente diz o seguinte: olha, a matéria não é inteligente, ela não evolui. Porque se ela evoluísse, ela seria inteligente. E se ela fosse inteligente, ela diria, eu quero ser tal coisa. E ela não pode dizer, eu quero ser tal coisa. Ela é sujeito paciente da lei natural. A lei natural é que intervém nela para ela se modificar. Errei o tempo verbal. Se ela se modifica, ela então seria inteligente. Portanto, no presente do indicativo, ela vai se modificar, ela seria inteligente. Ela não é inteligente, então ela é modificada. Vejam só, colocamos na voz passiva o verbo para demonstrar que ela vai ser modificada pela lei natural, exatamente para servir dos estágios evolutivos da criatura que evolui, que é o espírito. Nós vamos precisar da matéria, em cada estágio nosso a matéria vai se amoldando, ela vai sendo amoldada para servir de utilidade para nós. Nós vamos continuar. O espírito é imortal para progredir para todo sempre, indefinidamente. E ainda nos é outorgado a chamada mente. Onde será que é a mente, hein, minha irmãzinha? Você que está de braço cruzado, vou dizer a tua idade já para todo mundo, tá bom? Fala para mim, onde é que é a mente, querida? Aonde? Não entendi, fala mais alto. Isto mesmo. Muitas criaturas dizem assim, aí é o cérebro. O cérebro é um órgão do corpo humano, é igualzinho a unha do pé, o joelho, o braço machucado e tal, Por quê? Porque ele é simples emissor de impulsos magnéticos para comandar o corpo físico. Agora, não é no espírito que é a mente, sabe por quê? Se fosse no, seria ou em cima, ou embaixo, ou à esquerda, ou à direita. E o espírito é abstrato e indefinido, portanto não tem forma. Ele é amorfo. A menina falou e eu ouvi aqui, aliás, eu li o seu pensamento, é amorfo. Ela falou de verdade, não é mentira, não, ela disse. Então, se ele é amorfo, então não é no espírito, é do espírito. É uma propriedade, a mente é uma propriedade do espírito. E para que serve ela? Para produzir pensamentos edificantes. Sabe por quê? Porque o Criador é infinitamente bom e justo. Como é que ele ia criar o mal para nós? Falaram, não, mas ele permitiu o livre-arbítrio. Bom, permitiu. Nem o Criador
nem o Criador afasta o livre-arbítrio da criatura, porque aí seria um despotismo dele. Ele outorga para você e depois tira. Imagina, o Criador é infinitamente bom e, sobretudo, justo, igual para todas as criaturas. E mais, ele ainda deu, agora, como produto da mente, a inteligência, que é a capacidade de a criatura decidir como quer evoluir, atuar no mundo para decidir como ela quer evoluir. E deu ainda algo que as pessoas, principalmente as pessoas que estão vindo pela primeira vez, podem contestar com justa razão por falta de entendimento. Outorgou à criatura a reencarnação. Epa, reencarnação. Isso não é invencionice dos espíritas, não. Isso eu ouvi de um pregador na televisão. Esse negócio de reencarnação é invenção dos espíritas aí. Imagina se o Criador, que é bom e justo, a palavra bom é ele que falou, não fui eu. É bom e justo e vai permitir que eu venha de novo para casar com aquele traste, pagar aquela, olha só, pagar de novo o BNH e levar as crianças para a escola, então, ter que educar, tudo. Aí eu fiquei pensando, falei, Deus do céu, esse pregador acho que não leu nem o Velho nem o Novo Testamento. Está cheio de reencarnação lá. Ah, mas o pessoal chama de ressurreição. Chama porque quer. Estuda, lê com olhos de ver, à luz da racionalidade, você vai ver que na verdade é a vinda para uma outra vida, não é o mesmo corpo. Ué, como é que vai catar o mesmo corpo lá, se os átomos já estão dispersos? Às vezes o átomo seu já virou um pé de feijão, já virou um jacaré, já virou um planeta, sei lá, porque os átomos são aproveitados pela natureza para a formação dos corpos. Então, eu fiquei pensando, gente, eu não devia falar de mim, mas vou falar. Atrás de mim, eu estava procurando um jogo de futebol, que o homem é dono como é que chama lá, do controle remoto, e fica bim. As mulheres não, as mulheres são passivas, vai lá, vê o futebol inteiro, vê o capítulo inteiro, vê o teatro inteiro, nós já ficamos pulando. Quando eu pulei, eu vi ele falar de reencarnação e falou esse tipo de coisa, eu pensei comigo, atrás de mim tinha a minha biblioteca espírita, né? Eu falei, eu vou pegar, tomara que a televisão seja holística. Sabe o que quer dizer isso? Que ela é de tal sorte que eu possa entrar nela para falar com esse cara aí. E eu pegaria um livro do maior físico quântico de toda a história, vivo, professor doutor Amit Goswami. Perde a encarnação quem não for para casa e abrir na internet, tá bom? Tá combinado? Vai perder a encarnação se não fizer isso aí. Vê quem é esse caboquinho aí. O Amit Goswami tem um livro chamado Física da Alma. Eu ia pegar esse livro, mas eu não ia fazer o pastor engolir ele, não. Eu falei a palavra pastor, não, é o pregador. Em fazer ele engolir, não. Eu ia dar de presente e falar, quando você for ler a Bíblia, leia também um físico quântico para entender a ordem natural das coisas, a lógica, para você entender. Ia dar para ele. Sabe por que está nesse livro? Página 1 está escrito, não sou religioso. Matou a questão. Se ele não é religioso, ninguém vai dizer que ele está aproximando brasa para a sardinha dele, tá bem? E lá numa paginazinha mais adiante, ele diz o seguinte, o novo paradigma da ciência se chama reencarnação. Se ele botasse ponto e não explicasse, a gente ia dizer, pirou, professor pirou. O que quer dizer isso? E ele diz, vírgula, sabem por quê? É o novo paradigma de toda a ciência, porque não há possibilidade de se entender o progresso irreversível de toda a criação. Progresso irreversível quer dizer que aquilo vai acontecer de qualquer maneira. Queira você, queremos nós ou não queremos, ele vai acontecer. Ele diz, não haveria essa possibilidade de haver esse progresso irreversível se não houvesse um antes. Ele está falando até de história quântica. Um antes, um durante e um depois. Ele falou, pois é, as seitas e religiões chamam isso de reencarnação. Não falam nada de espiritismo, mas isso se chama reencarnação. Então, gente, a reencarnação é uma outorga do Criador que é uma dádiva. Uma dádiva. Não é para acreditar. Ninguém quer que vocês acreditem em reencarnação. Nem vocês, nem nós. Ela não é para acreditar. É para se conhecer. É para se saber. O Emmanuel já falou isso para a gente. Ah, que coisa boa que eu não preciso mais acreditar. Mas saber. Gente, saber é interiorizar o conhecimento. É ter ciência. Não é a ciência de livro, não. Ciência é consciência de conhecer a existência. Ela é a oportunidade que a criatura tem de realizar novos eventos. Melhorar o que está bom e consertar o que está errado. É uma oportunidade.
Sabe como é que eu chamo isso, gente? Com base na nossa temática, chama-se perdão da lei. A gente pratica o mal não dando perdão para ninguém, né? Não é, eu não estou falando com vocês, estou falando em tese. Não perdoar é um mal, sem dúvida nenhuma. É querer o mal para outra criatura e acaba querendo o mal para si mesmo, porque tem uma reação, não tem? Ação e reação. Eu tenho. Então, eu chamo de perdão da lei. A lei não manda você para o inferno, nem joga, nem te outorga o céu, não. A lei te dá a oportunidade de você se modificar. Está perdoado pelos males que você fez, mas não repita. Não repita. Se repetir, é a ação sua, você é o autor e você será a vítima dele. Deu para entender, gente? Esse negócio da reencarnação? Pois é. Agora, ainda assim a gente diz que, apesar de todos esses atributos que o Criador nos outorga para agir no bem, ainda assim a gente faz guerra, revolução, assassinato, roubo, essas coisas todas. A gente faz tudo isso daí. Pois é. Agora, não é só fazer isso que é mal, fazer o mal, não. Fiz uma coleçãozinha escrita, só para a gente debater. Esse relógio está certo, meu irmão? Está certo, né? Que coisa boa, eu tenho mais uma encarnação para falar com vocês aí direto, né? Que coisa boa. Eu achei que ele estava devagar, mas ele está bom que só venda. Sabe a história desse relógio, como é que é? Grande assim? Que ele era pequenininho na parede e ele era cor de metálica e o ponteiro dele era branco. E a gente ficava aqui, todo palestrante ficava aqui tentando ver que horas são, porque eu, por exemplo, não uso relógio, né? Então não sabia que hora era. E aí eu critiquei, chamei o Mauro, que era, então tinha sido eleito presidente. Mauro, bota um relógio lá, ou bota um aqui perto da gente. Ele falou, já reclamaram muitas vezes. Você vai ver a outra vez que você vier. Eu venho aqui 4 vezes por ano, mais ou menos, né? E eu vim, era maior ainda do que esse aí, todinho, feito por um arquiteto aí, na verdade. Olha lá, aquele lá é muito bom. Mas vamos lá. Outros males que a gente recolheu aqui. A omissão da criatura perante a ignorância e a opressão aos menos validos, às criaturas que são desvalidas. A omissão perante a angústia e as tribulações dos caídos. Uma criatura nos procura, queria ter uma palavrinha com você que eu não estou bem. Fala que eu não estou no telefone, olha só. Estou ocupado agora, agora eu estou ocupado. Essa omissão, o que gastaria, gente? O que gastaria de alguém falar para a gente, olha, as coisas não estão bem lá em casa, tá bom, vamos tentar ajustar, tá, tenha fé, tal, essas coisas que a gente pode falar simplesmente. Não precisa dar dinheiro, não precisa dar roupa, sapato, nem nada. Uma palavra de conforto, é isso. Se for dar dinheiro e sapato, para quem é desvalido, está muito bom também, muito bem. Mais ainda, a indiferença dos pais para com os hábitos e companhia dos filhos. Gente, está havendo um liberou geral. Não está havendo? Fala sério. Pode não estar ocorrendo conosco, mas a gente vê isso no dia a dia que está acontecendo. E a gente abandona essa criança aos vícios e aos desregramentos, é isso. Até que alguém vem e diz para nós que o filho dela está estragado, o filho dessa pessoa está estragado, porque andou com o nosso filho. Já viram? Que coisa triste que é para a gente ouvir uma coisa dessa. Mais ainda, a indiferença dos filhos e descaso para com os pais mais velhos. Ocupa a casa boa da frente, que o papai, o vovô, construiu a casa com todo esforço, trabalhou, foi lixeiro, foi pedreiro, tudo para construir a casa. Agora a casa bonita da frente fica para ele, ele bota ele no fundo, quando não bota no asilo. É indiferença. E depois não quer ser obsedado, sabe? A obsessão, a maioria das obsessões existentes são de pessoas de relacionamento conosco. Quando alguém morre desesperado por uma ação nossa, ele vai querer se vingar. É assim que a criatura humana é. A gente não é porque desencarna, na palavra comum morre, que a gente vira santo. Não vira. Você é você mesmo. Você vai se modificar se quiser se modificar. É isso aí. Muito bem. A intolerância nas ruas, no trabalho, na família, na sociedade, no comércio. Qualquer coisinha no trânsito, xinga, já mostra gestos para a criatura aí, incrível na verdade. A indiferença frente aos que passam fome e frio, passa por cima, abandona.
aquele casaco velho da gente faria um benefício extraordinário. Mas a gente deixa para lá. O alimentar também, isso aqui são males, gente, fora de roubar, matar, essas coisas todas que a gente falou aqui. Alimentar paixões desenfreadas que dão um sentimento de posse sobre outras pessoas. Está pensando que você é o quê? Vai falar o quê? Pronto, já mandem na pessoa, sobe em cima da criatura e tal. E qualquer atitude de violência é também um mal, sem dúvida nenhuma. O não perdoar, a gente já falou, o não perdoar, ele tem um sentimento interior de raiva, de ódio, de ciúme, de desgosto, que passa para outra criatura. Se a outra criatura não está na mesma sintonia, fica só com você esse sentimento. Esse desgosto, essa amargura, fica só com você. Se ela entra na mesma sintonia, fica dividido isso. Porque é um campo de força que é criado através do pensamento. Ele não é energia viva, a gente ouviu Einstein falar, ele é matéria viva, na verdade, não é isso? Mas esses são males, esse estudo que a gente falou aqui, são males levados ao extremo, que não tem ninguém aqui precisa se sentir ofendido por falar isso, porque apesar de a gente falar em autoanálise, nós temos senso suficiente de nos sentar para ouvir e nos analisar, que a gente não faz esse tipo de coisa. A gente tem os errinhos facilmente modificáveis, não precisa nem a reencarnação, a gente pode modificar na própria estrutura. Bom, então o que fazer para vencer o mal? Vou tirar do Evangelho. É preciso vencer em nós os vícios e defeitos. Sabe quando Jesus disse, orai e vigiai? Quando ele falou vigiar, ele não quis dizer para a gente ficar de butuca na vida dos outros, tá? Ele quis dizer para você vigiar os seus próprios vícios e próprios defeitos e também as suas virtudes, para fazer com que elas prevalecessem, que elas pudessem se modificar efetivamente. A espiritualidade diz o seguinte, sabe como é que você vence o mal? Com o bem. Gente, tem uma porção de pessoas que diz, eu, graças a Deus, não faço o mal. Que bom. A espiritualidade vem e diz, não fazer o mal não é fazer o bem. É preciso fazer o bem, não fazer o mal é pactuar com o mal. O mal existe, eu fico na minha. A garotada não fala isso, não? Eu estou falando, a garotada fala só a expressão, estou falando que age dessa maneira. Fico na minha, não quero nem saber. A pessoa é ruim, é por conta dela. Gente, eu estou pactuando, estou permitindo que essa criatura exista, que ela faça o mal que ela desce. Muito bem, então as pessoas dizem o seguinte, mas olha, está difícil de fazer o bem, hein? Está complicado, a humanidade enxovalha a gente aí, é uma coisa incrível. E a espiritualidade diz para a gente, na verdade, não há ninguém que não possa fazer o bem, até com palavras. Quanto é que gasta a palavra? Quanto é que gasta uma palavra de consolo, um gesto de carinho para uma criatura, um ombro para alguém, chorar? Quanto é que gasta? Não gasta nada. Agora, você quer fazer outro tipo de bem material? Faça! Melhor ainda, é complemento. Interiormente você fez o bem maior, que é da caridade, da fraternidade e do amor pela criatura. E materialmente deu sapato, deu roupa, deu tudo lá. Não vai dar automóvel lá. Propriedade de Deus, eu vi no carro aí escrito lá. Eu estou querendo uma conversinha com esse Deus dele aí, que estou precisando de um carro também, né? Então vamos lá. Não basta então apenas ser caridoso, diz a espiritualidade, mas além de ser caridoso, é ser útil. A utilidade é fundamental para sustentar o benefício a outra criatura e fazer o bem dentro do limite das suas forças. Lembro de que Jesus disse, na verdade para nós, uma coisa claríssima toda. Cadê aqui? Aqui achei. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Nossa, é complicado isso, não é verdade? Sabem por quê? Amar o nosso filho, amar a nossa esposa, amar o nosso marido, amar o nosso familiar, amar quem nos deu o emprego, tudo isso é fácil, isso é moleza, isso se chama reconhecimento, na verdade. Agora, amar os que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem, nossa,
Isso realmente é estar no estágio do bem. E aí alguém vai dizer, ah, mas é Jesus isso daí, não é verdade? Jesus é outro estágio e tal. E Jesus disse para nós, além de diversas coisas com relação à atitude nossa com relação às outras criaturas, ele nos disse o seguinte, não sou só eu que faço isso. Vamos falar com as nossas palavras, tá bem? Mas está lá no Evangelho. Ele diz, vós sois deuses, e fareis o que eu faço, e muito mais. E a gente vai agora dizer, ah, mas eu sou uma encarnação, é um planeta de expiação e prova, eu tenho dificuldade, eu estou por aqui da humanidade, olha os gestos que as criaturas fazem. E aí então, a gente tem que dizer o seguinte, sabe quem ou que eu sou? Quando a gente falou uma criatura imortal, vou falar a idade daquela nossa irmã, que eu prometi a ela que falaria. Pode falar para todo mundo? Ela não é de hoje. Nós não somos de hoje. Para chegar no estágio que ela está, não o estágio que ela está. Para ela sair de ali, estar entre vírus e bactérias nas primeiras encarnações dela como espírito, nas primeiras vivências como espírito, e na escalada evolutiva dela, que ela tem a reencarnação à disposição dela, para chegar às portas da humanidade. Não é chegar já no estágio onde que já está, em que você pode fazer chapinha, fazer o cabelo enrolado, usar calça jeans, usar rasteirinha. Não, é só sair do pensamento fracionário, das ideias relâmpago, do seu estágio na animalidade inferior, para ter o pensamento contínuo. Só aí ela tem a bagatela, desde lá até cá, a bagatela de 15 milhões de séculos. Ela cruzou o braço e fez muito bem. 1 bilhão e 500 milhões de anos nos contemplam. É isso mesmo. Mas não é a idade dela, é a idade padrão, média de toda criatura que está no estágio do nosso planetinha. É isso. Isso aí vocês encontram na afirmação de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, num capítulo chamado Genealogia do Espírito, quer dizer, a evolução do Espírito. E então Jesus estava muito certo. Nós somos parcela do Criador, por isso nós somos deuses. Levamos os caracteres do Criador e nós faremos o que Ele fez e muito mais. Muita paz a todos vocês. Fiquemos no bem, agindo no bem, pensando no bem no mínimo. Okay? Paz a vocês. Vocês estão fazendo o bem para mim, eu quero fazer para vocês também. Okay? Não vamos embora, que nós vamos ter sorteio de livro e daqui a pouco o Gabilão faz o encerramento, tá bem? Eu vou tomar um Mirinite, vocês não vão servir. Ah, vou tirar? É nome? Eles já têm. Posso ficar? Todo mundo de número na mão? Não? Tem gente que não tem número aí. Como é que tá? Chegou depois. Chegou depois. Então desculpe aqueles que chegaram depois, mas aqueles que estão com o número na mão, por favor. Não passa de 30. Quem tiver acima de 30. Para quem está chegando na casa, o número está nas costas da cadeira. Nem é abaixo de 20. Epa! Fala quem já saiu fora aí. Só levanta a mão. Que não, de 1 a 20 não é, e de 30 para frente também não é. Não tem, todo mundo está dentro de todo o negócio, né? E começa exatamente com o número 2 da dezena. Portanto, vai ser 20 e algo, e alguma coisa. Quem tem 20 e alguma coisa, levanta a mão. Só essas 2, 3 pessoas? Tem mais gente por aí. E se eu der o número 29? Quem é 29? Não tem ninguém? Embora. Ah, só tem o outro. Desencarnado. Eu tinha 2 espíritos. É verdade. Tinha 2 espíritos lá fora pensando. Esse aqui vai ser mais rápido, viu? Deixa eu pegar um lá do fundo. Sabe aquele negócio de jogar tombola, né? O pessoal fala, eita. Aqui. Será que é assim? Assim agora. É isso mesmo. Faz isso aqui.
Esse número de cabeça para baixo e de cabeça para cima é o mesmo. Aliás, é o mesmo não. Não. São números também, É. quer dizer, né? E então, é rapidinho esse daqui. Fica na casa dos 60. Meia dúzia. Tem aí? Tem gente com meia dúzia começando lá no fundo. E que tal o 68 para você? 68. Ah, lá. Não. Também ela mandou, não? Pensei que sim, mas ela fez assim, ó. Também Vai mais um. não, vai mais Nossa, um. vai hoje, até quarta-feira que vem, hein? Vamos lá. Agora mais rapidinho tudo. Começou o jogo. Número 2. Agora vai, né? Agora tem que sair. Não estou achando eles aqui no fundo. Ai, esse braço aqui tá difícil. Viu? Agora começou de verdade. 1. Ah, era o número da cadeira isso daí? É. O número da cadeira? Então, vou achar um número bom aqui agora. Era aquele número lá, mas agora do outro jeito. Agora eu começa com o 9, que é da casa do 90, e é o 98. Olha lá, olha o fundão. O outro era o 86, tá vendo, gente? 98 de assim e 86 de assim. Muito bem. Vai ter mais uma? Não, tá bom. Meus parabéns, hein? E a gente volta aqui amanhã, você já deve ter lido ele para falar pra gente como é que é. Muita paz, amigo. Antes do Gabilão encerrar, eu só queria fazer um convite a vocês. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui na Fraterna a Elizabeth Lacerda, que é uma cantora espírita de Brasília. Então, ela com o marido vem de Brasília. Eles sempre fazem essa viagem uma vez por ano para São Paulo. E aí a gente conseguiu encaixar a Fraterna no roteiro das apresentações deles. Então, na próxima quarta-feira, dia 30, Elizabeth Lacerda vai estar aqui. Para quem não conhece, vai lá no YouTube, procura Elizabeth Lacerda, vocês vão encontrar bastante coisa dela, bem bacana. Não percam, na próxima quarta-feira, tá bem? Muito bem, gente. Espero que, apesar da alegria, a gente tenha usado de toda a sinceridade nas afirmações, que são dos espíritos, não são nossas. Toda reunião espírita inicia com uma prece, como foi feita aqui, que ela é de harmonização do ambiente. E tem de terminar necessariamente com uma prece que é de agradecimento. Por que fechar os olhos? Para nós não nos deixarmos que o ambiente possa modificar a estrutura do nosso pensamento. Vamos nos elevar espiritualmente, enviar o nosso pensamento, que, como nós vimos, é uma centelha viva que pode chegar ao alto, chegar aos amigos espirituais a quem nós agradecemos toda a assistência, envolvendo com essa nossa oração todos os nossos familiares, amigos, todas as criaturas que se relacionam conosco, especialmente também envolvendo as criaturas que estão em dificuldades de relacionamento, dificuldades de doenças do corpo físico, envolvidos às vezes em vícios, e que nós temos agora a vontade férrea de emitir o nosso pensamento em favor deles, para sustentá-los, para envolvê-los nessa onda de luz que a espiritualidade nos permite ter através da nossa prece. Agradecemos aos amigos espirituais pessoais nossos, aos amigos espirituais encarregados desse trabalho nesta casa. Como agradecemos ao amorável Mestre Jesus pelo verdadeiro farol do entendimento, da fé, da razão e da fraternidade que nos abriu na nossa existência, para juntos todos nós nos unirmos em pensamento e dirigirmos ao Criador da vida, o Senhor Pai de misericórdia, para agradecer, dizendo a Ele: obrigado, Senhor, por permitir essa nossa jornada evolutiva para chegar até aqui. Obrigado por nós estarmos reunidos em coração e em espírito, e obrigado por estarmos vivenciando esta existência em que nós estamos hoje tentando nos haver dentro do bem e alijando o mal. Aguarda-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, e permita que levemos para o nosso lar, para o nosso ambiente de trabalho, para o convívio com as outras criaturas, a paz que aqui recebemos,
com a graça de Deus. Obrigado, Senhor.